hidrólise é a criptonita do poliuretano. Fala pessoal, tudo bom? Mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um assunto chato, enjoado, que dá vontade até de xingar, que é a hidrólise. O que é a hidrólise? A hidrólise é um problema seríssimo que acontece nos calçados de segurança. Aliás, não só nos calçados de segurança, inclusive nos tênis também, tá? A gente pode falar que a hidrólise é a criptonita do poliuretano. Poxa, Felipe, mas o que é poliuretano? Gente, poliuretano é o material de que é feito o solado dos calçados, tá? Calçado de segurança, tênis, hoje em dia tudo é feito de poliuretano. Por quê? Porque o poliuretano, tá? Ou muita gente chama de PU, solado PU. O poliuretano ele é um polímero composto, tá? Ele é um material leve, material confortável, material durável também, tá? E ele tem amortecimento de impacto. Então, é o melhor tipo de material, tá? Que é utilizado nesses calçados, ok? Só que ele tem um grande problema, tá? Ele tem isso tudo a favor. Leve, durável, confortável, tá? Tem amortecimento de impacto. Ele é excelente, só que ele tem um problema. Ele tem a criptonita dele, que é justamente a hidrólise. Tá? O que é a hidrólise? A hidrólise ele é a decomposição química natural desse PU, desse poliuretano. Tá? Então, é a decomposição do solado. E, como eu falei, é algo natural. Isso ocorre naturalmente. E o que acontece com o calçado? O calçado, ele racha o solado, ele esfarela o solado, ele desmancha o solado. E aí, infelizmente, não tem o que fazer com esse calçado. Tá? O solado vai embora, o solado acaba mesmo. E, infelizmente, isso acontece muitas vezes com um calçado que você adquire e deixa guardado por muito tempo. Né? Ou isso às vezes acontece com um calçado que você utilizou e deixou parado, e tempos depois você voltou a utilizar e começa a perceber esse tipo de coisa. Porque a hidrólise ela acontece naturalmente. Tá? E por que a hidrólise acontece? Por um detalhe muito simples, tá? A junção de umidade e de calor. O Brasil é um país tropical. Então, a gente tem essa soma de umidade e de calor. Então, locais com muita umidade, locais muito quentes, tá? São propensos à proliferação dessa hidrólise nos calçados. Ok? Isso, infelizmente, não tem muito o que fazer. Tá? Aliás, tem, mas é complicado, é difícil. Eu vou mostrar para vocês. Tá joia? Então, o que é essa hidrólise? Só para a gente entender. A hidrólise são moléculas de água, tá? Que ficam no ar. Essas moléculas se acumulam nesse calçado, tá? Nesse solado de poliuretano, ok? E eles começam a agir sobre esse poliuretano. Então ele começa a desintegrar mesmo, tá? A estragar esse poliuretano. E aí o solado começa a desmanchar. Começou a desmanchar, gente, não tem o que fazer, infelizmente. Tá? Então, é essa soma de umidade e de calor. O que a gente sempre recomenda? Tá? A gente recomenda deixar o calçado guardado em local arejado, não deixar em local com muito calor nem com muita umidade. Guardar o calçado molhado, por exemplo, nem pensar. Tá?
Ah, mas eu uso calçado, meu calçado molhou. Não tem problema, deixa o calçado secar. Secou o calçado, tá? E aí sim você vai e armazena esse calçado, tá? Se você não for usar mais. Mas saiba que a hidrólise é um processo natural. Vai acontecer, tá? Infelizmente. Ok? Tem como evitar? Tem, mas é muito difícil. Olha aí essas informações que eu estou passando para vocês. Para evitar a hidrólise, você tem que manter esse calçado em uma temperatura máxima de 30 graus e numa umidade de no máximo 70%. É muito difícil num país como o nosso, tá? É, como é que você vai ter um ambiente controlado para guardar calçado? Isso na prática, isso não acontece. A gente sabe que não acontece, né? Então, enfim, é muito difícil. Ah, mas eu posso deixar o meu calçado no meu quarto guardado com ar-condicionado. Ok, mas você vai deixar o ar-condicionado ligado 24 horas só por causa do calçado? Entendeu? Então, na prática, no dia a dia, é muito difícil a gente ter esse tipo de zelo, né? De se preocupar com temperatura, de umidade por causa disso. Então, o que a gente pode fazer? Bem, o que a gente pode fazer é adquirir o calçado e colocar o calçado em uso, tá? É o que geralmente a gente explica quando alguém vai adquirir um calçado. Quando você chega numa loja, geralmente é a explicação que a gente escuta, tá? Ah, para evitar a hidrólise, eu tenho que manter o calçado em uso? Tem. Mas, na verdade, essa resposta ela não é 100% correta, não. Tá? Eu vou explicar o porquê. A hidrólise ela vai acontecer. E é um processo lento, tá, gente? Isso não acontece de um dia para o outro, não. Tá? É bom a gente explicar isso. Hidrólise não vai acontecer de um dia para o outro. Tá? É um processo super lento. Tá? Por isso mesmo a gente faz essa explicação. Tá? Mantenha um calçado em uso. Por quê? Porque aí vai ser mais fácil o seu calçado acabar por um desgaste natural. Você vai usando o seu calçado, uma hora ele vai acabar, o solado vai acabar. Naturalmente. E você não vai perceber a hidrólise. Tá? Você não vai ver a hidrólise acontecer. O seu solado não vai desmanchar, o seu solado não vai rachar, o seu solado não vai esfarelar. Por quê? Porque você está usando o calçado e o seu calçado está desgastando naturalmente. Ok? Por isso que a gente geralmente dá essa recomendação. Comprou o calçado, coloca ele em uso. Ok? Exatamente para que você utilize o calçado e gaste esse calçado naturalmente. Tem pessoas que têm hábito de, às vezes, adquirir 2 pares, 3 pares de calçado. Tem empresas que fazem aquisições de mais pares de calçado. Tá? Como eu falei, a hidrólise é um processo super lento. Então não é de um dia para o outro. Então, muitas das vezes, mesmo você guardando o calçado por um determinado período, a gente não vai perceber essa hidrólise. Tá? Mas cada caso é um caso. Okay? Vai depender do tempo e, como vocês viram, vai depender das condições com que esse calçado é armazenado. Por isso que eu volto a dizer, você utilizando o calçado, quanto mais você utiliza, mais você vai gastar o calçado naturalmente. Tá joia? E aí você não vai ver essa hidrólise. Tá ok, gente? Eu queria mostrar isso para vocês. Eu trouxe um calçado aqui, não sei se a câmera vai pegar. Ó, você olhando o calçado, parece normal, tá vendo? O solado. Mas se você começa a dobrar, você vai ver ele rachando. Vou aproximar da câmera. Não sei se a câmera está focando direitinho, tá? Mas ele racha todinho, ok? Isso é a hidrólise. Aí tem pessoas que falam o seguinte: ah, mas então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu calçado e vou num sapateiro e vou pedir ele para trocar o solado. Bacana? Bacana. Vai funcionar? Vai. Só que aí, lembra do outro vídeo que a gente falou sobre o CA? Você está alterando o seu calçado de segurança. Então ele deixa de ser um calçado de segurança. Tá? Então vale essa observação. Você pode trocar o solado num sapateiro, tirar aquele solado que está com hidrólise e colocar um novo?
Pode, tá? Só que aí o calçado deixa de ser um calçado de segurança, tá joia? Então tem essa observação aí, ok? Pessoal, é sobre isso que eu queria falar com vocês. A hidrólise é um processo natural, tá? Não adianta, vai acontecer com qualquer calçado. Uma dica útil, no momento que vocês forem adquirir o calçado, façam esse teste com ele, ó. Dobrem o solado, verifiquem se ele vai já rachar, passem a mão nele para ver se ele está melando. Se ele começar a melar, porque o hidrólise já começou, tá? Dobrem o calçado para ver se ele racha ou não, ok? Isso é super interessante. Se vocês notarem qualquer sinal de problema com o solado, peçam ao vendedor para trocar aquele modelo, tá? Trocar por um outro par de calçado, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí nos comentários, tá? Gostaram do vídeo? Curtam, compartilhem aí com seus amigos, tá? Hidrólise é um negócio chato, mas infelizmente a gente tem que conviver, ok? E utilizando o calçado, gente. A gente vai passar aí utilizando os calçados e não vai nem ver, tá? A hidrólise acontecer, ok? Porque o calçado vai acabar naturalmente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, fui!